Bom dia, turma. Essa é a aula sobre reino protista ou protoctista do professor Adaildo Filho para as turmas de segundos anos do Instituto Federal Campus Campina Grande. Mais uma aula remota nesse período, que estamos em distanciamento social. Então, esse reino protista, ele apresenta algumas características, Primeiramente, eu gostaria de destacar aqui para vocês a etimologia, ou seja, a origem da palavra protista, A palavra protista, ela significa primeiro, primitivo. E que característica os protistas apresentam para apresentar essa etimologia, essa origem da palavra? Então, na realidade, os protistas eles são considerados os seres mais simples, Os seres vivos mais simples, como uma organização celular em que o núcleo ele é individualizado. Lembrando a vocês que vírus são mais simples do que os protistas, os Monera, mas vírus não tem uma organização celular, Monera é mais simples ainda do que os protistas, Porque apesar de terem uma organização celular, o núcleo ele não é organizado, ele não é individualizado. Então, na realidade, os protistas acabam sendo os primeiros organismos a terem um núcleo individualizado. Os protistas são representados, por organismos como algas e protozoários. Então, todas as algas e protozoários estão dentro desse reino que é chamado de reino protista, Que características um protista apresenta? Então, a gente vai observar aqui inicialmente uma organização celular, que, lembrando que a partir dos Monera, todos vão possuir uma organização celular, mais uma vez lembrando que só vírus não tem organização celular. E aí eles são unicelulares ou pluricelulares, mas observem aí que eu deixei em destaque, todos são eucariontes, E essa característica é importante destacar, que eles são os primeiros organismos, a apresentarem essa característica. Ou seja, são os primeiros seres vivos a terem um núcleo individualizado, um núcleo envolvido por membrana nuclear, que a gente chama também de carioteca. E aí, por conta disso, a gente considera essa condição como sendo a condição eucarionte. Então, os protistas eles representam o primeiro grupo de organismos com essa característica de serem organismos eucariontes, Como é que um protista se nutre? Como é que eles se alimentam, Então, quais são as formas de nutrição de um protista? Então, a gente pode ter aí o heterotrofismo, e isso é uma característica, dos protozoários. Então, protozoários são todos heterótrofos, Podendo se alimentar por ingestão. Então, quando é que um protozoário se alimenta por ingestão? Quando ele vai englobar partículas do meio. Essas partículas normalmente são partículas de alimento, Pode ser uma macromolécula, como uma proteína, um lipídio, ou pode ser pequenos organismos, Há casos de protistas, como protozoários, que vão englobar bactérias, vírus, outros protozoários menores, Você pode ter uma ameba, vamos ser maior, fagocitando, englobando, um protozoário aí menor, Pode ser por parasitismo, isso também é uma forma muito comum. Na realidade, a ingestão é o tipo mais comum de nutrição de um protista. E o parasitismo acaba sendo também uma outra forma bastante comum de um protista se alimentar. Lembrando que todo parasita, no caso de um micro-organismo, ele acaba causando no indivíduo ao qual ele parasita, ao qual ele é hospedeiro, a qual esse organismo é hospedeiro seu, hospedeiro desse protista, desse protozoário, uma doença. Então, toda vez que você tem uma doença causada por um protozoário, você tem uma relação de nutrição entre um protozoário e aquele hospedeiro que ele está obtendo o seu alimento, Mutualismo também é uma outra forma de se obter alimento, é aquela troca de benefícios entre seres de maneira obrigatória, de forma obrigatória. Então a gente observa que alguns protozoários, como é o caso do protozoário triconinfa, ele vive dentro do intestino do cupim, se alimentando da celulose. Na realidade, gente, o cupim ele se alimenta de celulose, a base da alimentação dele é celulose, principalmente da madeira, E essa celulose ela não é digerida pelo próprio intestino do cupim. O cupim não tem enzimas que fazem isso. Na realidade, quem vai fazer essa digestão, é esse triconinfa, esse protozoário que possui a enzima para fazer essa digestão. Então,
O cupim fornece a madeira, né, a celulose para o protozoário e o protozoário digere, no caso, a celulose para o cupim. A relação é obrigatória porque se não houver esse protozoário triconífera dentro do intestino do cupim, o cupim ele se alimenta da celulose, mas não consegue digeri-la e, portanto, acabará morrendo, né? Comensalismo se caracteriza por um organismo se alimentar, se aproveitar daquilo que sobrou da alimentação do outro ser vivo, né? Ou seja, um aproveitamento dos restos da alimentação de outros seres vivos. Então, um comensal é aquele que vai aproveitar o que sobrou da alimentação do outro. Um exemplo disso é uma ameba chamada Entamoeba coli, né, que vive no intestino humano. Essa Entamoeba coli, ao contrário da Entamoeba histolítica, que a gente vai ver mais à frente, ela não é causadora de doença, ela vive no intestino humano e se alimenta daquilo que sobrou da nossa digestão, né? Um detalhe importante é que essa Entamoeba coli, assim como a bactéria Escherichia coli e outros micro-organismos que vivem no colo do intestino, daí esse epíteto específico coli, indicar exatamente a região do colo, né? São organismos que são chamados assim de forma geral, de forma genérica, de coliformes fecais. É interessante que eles não são causadores de doença, mas eles são considerados indicadores de poluição de água por esgoto, né? Por esgoto doméstico, né? E aí a presença desses coliformes fecais indicam a qualidade da água, né? É só você relacionar que se esses organismos, esses micro-organismos, eles estão no nosso intestino, né? Lá na região do colo, né? Já próximo da porção final, né? Do nosso intestino grosso, esses micro-organismos aparecem nas fezes. Então, se eles aparecem nas fezes e, portanto, aparecem na água, né? Isso indica a contaminação da água por fezes humanas. Então, é um parâmetro muito importante para analisar a qualidade da água. Entamoeba coli não causa doença, mas é indicadora de poluição da água por fezes humanas e, portanto, indica até mesmo a condição de higiene que um alimento foi preparado, que a água foi utilizada para o consumo humano, né? Pode ocorrer também por autotrofismo, então só destacando aqui, gente, protozoários são todos heterótrofos, né? E autotrofismo são as algas, e as algas fazem isso por fotossíntese. Então, o autotrofismo, né, que acontece no grupo das algas, é o autotrofismo por fotossíntese. Aquela fotossíntese que a gente já discutiu anteriormente, né, no reino Monera, vocês observem aí que a partir de água e gás carbônico, a água que o organismo retira do solo, né? Aí está um exemplo, um esquemazinho de uma plantinha, né? Mas no lugar de uma plantinha aí você pode imaginar a mesma coisa aí da alga, né? No caso da plantinha, ela tira a água do solo. No caso das algas, ela retira essa água do próprio meio aquático onde elas vivem, né? Então entenda aí esse solo como se fosse o próprio ambiente aquático, em que as algas vão retirar essa água do solo, o gás carbônico da atmosfera, né? E em troca, eles vão liberar aí o gás oxigênio e vão produzir aí a matéria orgânica na forma de glicose. Tudo isso acontecendo a partir da energia luminosa, né, da energia da luz, que é captada aí pela planta, né, através de um pigmento específico, só lembrando aqui a vocês, chamado de clorofila. Então, a fotossíntese que ocorre nas algas é aquela fotossíntese clássica que acontece com qualquer planta, né? Então, isso é o que acontece aí nas algas. Agora a gente tem aí um fato importante, gente, vê só. Eu tinha dito aqui a vocês que protozoários são protistas heterótrofos, né? E algas são protistas autótrofos. Então a gente pode dizer que o que vai diferenciar uma alga de um protozoário é o seu tipo de nutrição. Então, se for um organismo protista heterótrofo, né? Portanto, será um protozoário, né? Ele não será capaz de sintetizar o próprio alimento, ele será heterótrofo, né? E terá que buscar o alimento, como eu já disse aqui a vocês, por ingestão, por parasitismo, por mutualismo, por comensalismo, ou então uma alga, né, que vai se alimentar por autotrofismo através do processo de fotossíntese. Então a gente diferencia a alga de protozoário através do tipo de nutrição que eles apresentam. Só que aí, gente, tem uma alga chamada Euglena viridis, ela é uma alga, né? E ela tem um comportamento bem curioso em relação à luz. A euglena acontece o seguinte, ela está representada aí nesse desenho, né? A euglena, algumas estruturas do seu corpo, mitocôndria, membrana, né? No caso seria a membrana plasmática, o retículo endoplasmático, o cloroplasto, o aparato de Golgi, o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense, né?
vacúolo contrátil, estigma, fotorreceptor. Então, aí seria um esquema de uma alga euglena, né? E aí, o que acontece com essa euglena? Na presença de luz, ela faz fotossíntese, portanto, ela realiza aí o processo de autotrofismo. Mas o que acontece se a gente deixar essa euglena no escuro durante um longo período? Então, durante um longo período, a euglena, na ausência de luz, né, ela vai passar a se alimentar por ingestão. Então, não sei se vocês estão percebendo que na ausência de luz, ela vai ter um comportamento típico de um protozoário, né, englobando partículas do meio, né, através de fagocitose. Então, ela apresenta a capacidade de possuir autotrofismo e de heterotrofismo. Essa condição é muito rara, gente, entre os seres vivos. Normalmente um organismo ele é autótrofo ou ele é heterótrofo. O que aconteceria com as demais algas se elas fossem mantidas no escuro durante um longo período de tempo? Olha, sem luz, elas seriam incapazes de realizar o autotrofismo, né, por fotossíntese e acabariam morrendo. Só que no caso da euglena, ela muda o seu padrão de nutrição de acordo com as condições de luminosidade, né, do ambiente. Esse comportamento, gente, de alternar o tipo de nutrição em relação à disponibilidade ou não de luz, a gente chama esse comportamento de comportamento mixotrófico. Mixo significa mistura, né? E trófico, alimentação. Então ele apresenta um mix, né? Uma mistura dos dois tipos de nutrição. Daí a ideia hoje, pessoal, é considerar que a alga euglena é uma alga que possui um comportamento mixotrófico. Um comportamento de mudar, de alternar essa forma de nutrição, ok? Essa é uma característica bem marcante da euglena e eu diria pouco comum entre os seres vivos, tá certo? Então, a alga euglena, ela acaba, vamos dizer assim, de certa forma bagunçando, né, digamos assim, essa classificação que usa como critério a nutrição para separar protozoários e algas. É bem verdade que no passado, gente, alguns estudiosos consideravam a euglena como sendo um protozoário e outros consideraram a euglena como uma alga. O consenso hoje é considerá-la como alga com comportamento mixotrófico. Dá uma olhadinha agora nos protozoários, né? O que a gente vai observar dos protozoários, um estudo específico deles. Primeiramente, o critério para classificar um protozoário é seu tipo de locomoção. Como é que eles se locomovem? Ou eles se locomovem, né, por pseudópodos, por flagelos, por cílios, ou então eles não apresentam estrutura de locomoção. E aí você tem o filo Sarcodina, o filo Flagellata, o filo Ciliata e o filo Sporozoa. Então são esses aí, né, os 4 filos, né, principais aí, filos que a gente estuda no ensino médio, que vão aí se caracterizar pelo tipo de nutrição. As amebas se locomovem por pseudópodos, né, seria um exemplo do filo Sarcodina. No filo Flagellata temos aí os tripanossomos, né, só uma curiosidade, o tripanossomo são vários tipos de tripanossomo, o mais comum, mais, vamos dizer assim, importante, o mais conhecido é o Trypanosoma cruzi, que é causador da chamada doença de Chagas, né? O filo Ciliata, né, que inclui aí os organismos que se locomovem por cílios. Um exemplo aí é um protozoário de água doce, não é parasita, não é causador de doença, chamado de paramécio, né? E o filo Sporozoa, esse é o dos 4 filos, o que não tem estrutura de locomoção. Eles não apresentam nem pseudópodos, nem flagelos, nem cílios, né? E eles são representados aí pelos plasmódios, que são os protozoários causadores de uma doença chamada de malária. Então, a malária é causada aí por um protozoário desse grupo, né? A fisiologia, ou seja, como é o funcionamento interno de um protozoário, como é que ele funciona internamente. Então a gente vai ver que o funcionamento interno de um protozoário é um funcionamento semelhante ao de uma célula animal qualquer. Todas aquelas organelas que a gente encontra numa célula animal, a gente vai encontrar num protozoário, né? Então, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomo, retículo endoplasmático. Então, aquelas funções de produção de energia através da respiração celular, mitocôndria, né? Armazenamento e secreção, complexo de Golgi, síntese de proteína, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, como era chamado anteriormente. Trocas gasosas. Como é que um protozoário ele troca gases com o ambiente e como é que ele elimina os produtos da sua excreção?
Lembrando que os produtos da excreção são produtos tóxicos ao organismo. No nosso caso, fazendo aqui uma comparação, né, traçando aqui uma analogia com o nosso caso, né, da espécie humana, a nossa urina é o líquido que a gente elimina as substâncias que são consideradas tóxicas ao organismo. Amônia, ácido úrico, ureia, né? Nós eliminamos principalmente ureia na nossa urina, que é um produto tóxico, que é proveniente exatamente da filtração do nosso sangue. O nosso sangue é filtrado, né, pelos rins e eliminado esses produtos, né, esses excretas nitrogenados, como a gente costuma dizer, esses produtos tóxicos, através da nossa urina, né? Amônia, ureia, ácido úrico. E no caso de um protozoário, como é que ele elimina essa sua excreção e como é que ele troca gases com o ambiente? Só lembrando que no nosso caso a nossa troca de gases é realizada, né, no nível dos pulmões, através de estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. No caso de um protozoário, lembre-se que ele é um organismo unicelular, então o que é que a gente vai ter? Um esquemazinho aqui, um desenho de uma ameba, né, que seria um protozoário típico, né, e a gente vai ver aí o gás carbônico eliminado para a atmosfera, juntamente com a amônia, né, NH3 aí seria a representação da amônia, né, seria o excreta nitrogenado, e o oxigênio é capturado aí pelo protozoário, né? Esse processo aí se dá por difusão. Isso quer dizer que se dá por difusão, é a própria membrana plasmática que vai funcionar como uma superfície de trocas de substâncias entre a célula e o meio. Só um detalhe, gente, como o gás carbônico e a amônia estão sendo produzidos no interior do protozoário, né, no interior da célula, a concentração do gás carbônico e da amônia dentro da célula é maior do que fora. E aí, por difusão, né, as substâncias passam do local onde elas estão em grande quantidade, né, o local mais concentrado, nesse caso aí, né, para o local onde elas estão em pequena quantidade, o local menos concentrado. É o que a gente costuma chamar de meio hipertônico, mais concentrado, para o meio hipotônico. Já o oxigênio, como ele está mais concentrado fora do que dentro, aí alguém pode perguntar, por que ele está mais concentrado fora do que dentro? Porque dentro está havendo consumo de oxigênio. Então, se dentro do protozoário, da célula, ocorre consumo de oxigênio, a concentração dentro sempre será menor do que fora. Daí o oxigênio, como está mais concentrado fora do que dentro, ele entra pela membrana através do processo de difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Mais concentrado de oxigênio, que é o meio externo, para o menos concentrado de oxigênio, que é o meio interno. Daí é a própria membrana plasmática que funciona como uma superfície de trocas. Existe uma função bem importante, gente, nos protozoários, que é uma organela muito típica de protozoários, né? Que realiza uma função importante, que é a função de osmorregulação. Ao pé da letra seria um controle da entrada de água, né? Osmo relativo à osmose, que está relacionada aí à questão da passagem de água através da membrana. E aí, essa organela é chamada de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, né? Está representado aí um desenho, né, de um protozoário típico também, que seria aí o caso do paramécio, né, um protozoário ciliado. Vocês têm aí um desenho, né, e ali no canto superior direito o vacúolo contrátil, né? Ele está representado ali de forma, vamos dizer assim, de aumento de volume, veja que ele está um volume maior. E no canto ali superior esquerdo a gente vai ver o vacúolo, né, contrátil, vamos dizer assim, com um volume menor. À medida que a água entra no protozoário, gente, esse protozoário ele vai inchando, né? Vamos dizer assim, inflando o vacúolo contrátil, e aí ele vai contrair e expulsar esse excesso de água. Então, na realidade, essa vacúolo pulsátil, ele expulsa o excesso de água que entra no protozoário por osmose. Se ele não tivesse, minha gente, essa organela, né, essa estrutura para controlar a entrada de água, a água entraria na célula e provocaria o seu rompimento. A célula estouraria, né? Então, para evitar que a célula venha a estourar, venha a se romper, existe esse vacúolo contrátil ou pulsátil, né, fazendo essa função aí importante, que é o controle da entrada de água por osmose. Qual a importância de um protozoário? Né? A importância de um protozoário está diretamente relacionada às doenças que são causadas pelos protozoários. O que é que eles causam, né? E aí o que é que nós vamos perceber? Nós temos aqui algumas doenças, amebíase, giardíase, toxoplasmose, doenças de Chagas, malária, leishmaniose. Então todas essas aí
são doenças causadas por protozoários. Eu deixei esse quadro aí, essa tabela, com algumas informações, vocês depois dão uma olhadinha, de algumas doenças causadas por protozoários e que são importantes. Eu citei essas aí como sendo as principais, ok? Então eu finalizo aqui a aula, né, destacando para vocês aqui, né, a importância, né, dos protozoários. E só fazendo aqui um destaque, minha gente, o principal tipo de reprodução de um protozoário é a reprodução por cisciparidade, por divisão binária, semelhante ao que acontece com as bactérias, né? Também há caso de conjugação, semelhante ao que ocorre com as bactérias. Então isso aqui a gente finaliza a aula de reino protista, e a parte de algas nós vamos ter aí uma atividade que eu vou passar para vocês depois, para vocês pesquisarem. Então, encerro aqui, tenham um bom dia.